Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Paradica, o seu Spotify. Este é Renato Andrade. Oi, Pete. Beleza? Aí, lugar chique que nós viemos parar aqui hoje, mas hein? nós somos muito chiques. Legal, somos muito bom. É isso aí, pessoal. Se você ainda não ouviu e não viu, você vai ver e vai ouvir, porque nós vamos estar também no Spotify. YouTube. Tudo, rádio. Todo lugar. O que é o Paradica, Renato? Vamos ter que explicar, porque não é todo mundo que assistiu primeiro. Mas você inventou aí? Muita gente não viu, vai ver agora. Paradica são dicas, conversas, papo furado, falar sobre cinema, filme, livro, podcast fofoca, também vale. podcast, séries. Isso aí, vamos dar do boas nosso jeito, dicas. né, Pete? Sem muito... Sem ficar engessado também em roteiro, na conversa. Beleza. Por isso que eu trouxe logo de cara, abrindo esse podcast, a dica de um podcast bem legal. Qual seria? Ele se chama O Produtor da Tropicália. Olha, se promete, hein? Promete, são 10 episódios, pessoal, muito bacana. O jornalista Renato Vieira entrevista o produtor... Eu sou Renato Andrade Você Vieira. é Andrade. Você é Andrade Vieira? Andrade Vieira. Que bom. Então legal. estamos em casa mesmo, Renato. E ele produziu o quê? Ele conversa, ele faz entrevista com esse produtor musical que chama Manuel Barenboim. Sim. Ele é um produtor super famoso, produtor dos principais nomes da música popular brasileira, inclusive dos principais discos da Tropicália. Que legal. E é muito interessante, porque a gente sempre ouve falar como o artista estava na Tropicália, né? Que momento da vida dele, ou que momento político vivia, mas ninguém fala de duas personagens que para mim são fundamentais. O maestro e o produtor musical. Então, nós vamos começar com dando essa dica para você que está ligado no Paradica. Não perca mesmo. Tem um episódio, tem com Caetano, então ele explica, ele conta os bastidores das gravações, das produções dos principais discos. Eu adoro esse tipo de coisa. Da Tropicália, dos anos 60 a bastidores, 70. Né? Histórias de bastidores, sempre muito bacana. É muito interessante. Depois que a gente vai ouvir o disco, a gente escuta diferente, né? Porque fica sabendo, às vezes, do que rolava ali. Como que foi produzido aquilo, né? E quais as dificuldades do momento. Exatamente. Inclusive, eu até peguei um trechinho onde que o Renato Vieira pergunta para ele sobre seu xará. 2 vezes. Como foi a época que Gil, lógico, todo mundo sabe, ele, Caetano e outras personagens saíram, né? Foram saídos do Brasil na época da ditadura militar. Sim. E ele conta pra gente como que foi Aquele Abraço, que é um clássico do Gilberto Gil. Vamos ouvir? Vamos ouvir um pedacinho da entrevista, desse podcast. Anote aí para você. Podcast Produtor da Tropicália, 10 episódios. Este é um trechinho do episódio 3, onde o Manuel conta a produção do disco, onde tem a música clássica, maravilhosa, das mais tocadas e mais ouvidas, Aquele Abraço, de Gilberto Gil. Vamos ouvir. O mais importante desse disco é Aquele Abraço. É uma música de despedida mesmo do Gil e que talvez seja o grande sucesso do Gil. Queria que você falasse um pouco de como foi essa gravação, porque é uma gravação que, apesar daquele momento muito pesado, é uma gravação que soa muito alegre. Eu queria que você lembrasse os bastidores dessa gravação. O Aquele Abraço, para mim, junto com Quero um Xodó, são os 2 grandes sucessos do Gilberto Gil. Quando a gente estava já com o disco já adiantado em termos de colocação de instrumentos, tudo, e apareceu a data que eles iriam sair mesmo, o Gil ligou dizendo que tinha uma música para gravar, que era para entrar no LP também. Eu, ok. Então, Aquele Abraço, é a única que não foi gravada em Salvador, foi gravada no Rio de Janeiro. Aí eu falei, o que você precisa? Ele falou, me dá uma sessão rítmica, me dá um bom baixo, me dá uma bateria e está feito. Eu faço o violão e acabou. Depois, se precisar pôr alguma coisa a mais, a gente conversa. Aí, ok, vamos lá então. Sem saber o que era música. Aí, nessa altura, não importava que música fosse. Qualquer coisa que ele dissesse naquela hora, eu quero gravar, eu fiz uma coisa nova, eu quero gravar, está valendo mais do que qualquer coisa. Já tinha a conotação de histórico, antes ainda de ser gravado, de existir. Fomos para um sábado de manhã, porque eles iam
eles iam sair do Rio de Janeiro no domingo à noite. Domingo à tarde, domingo à noite. E a gente marcou, então, a gravação no sábado de manhã. Fomos lá para o estúdio. Foi uma sessão de gravação transpirando o tempo todo emoção, porque se você for olhar o tempo, ele não queria parar. Ninguém estava querendo parar, estava todo mundo querendo continuar, tanto que chegou perto dos 9 minutos a faixa inteira. Depois eu fui remoendo, como é que ele conseguiu, sabe, dentro da circunstância que estava, transmitir a emoção de quem não está saindo de férias. Sabe? Não estou saindo de férias, daqui um mês eu volto. Não, estou indo embora. Não sei quando vou voltar, se vou voltar. E ele consegue manter vamos chamar assim, o astral alto, sabe? O tempo todo. Aquele abraço. Muito bom. Demais, é isso né? que eu falo, né? Coisas que a gente não imagina, né? Só quem viveu ali para poder fazer esse relato. Muito bacana. Isso aí, então, a gente vê... Você sabe que ele escreveu essa letra? Eles começaram a gravar esse disco no Rio de Janeiro, finalizaram com essa música em Salvador, e ele escreveu essa letra num guardanapo, no avião. Só. Imagina esse guardanapo hoje, quanto não deve valer, não então, deu leilão, hein? Não, eu acho interessante a emoção que nele fala. Puxa vida, era pra ele fazer uma música de drama. Estamos aí. Não, alto astral mesmo. Amordaçado, estão me matando, abaixa em 5. E ele faz aquele abraço. Agora, por falar em ditadura, você tem uma dica também aí, né? Gente, não esquece, só voltar, hein? Não esquece, ó. O Produtora da Tropicália, são 10 episódios, esse é o 3. Tem histórias com Gal, com Gil, com Jorge Benjor, com Erasmo Carlos. Esse produtor é demais. Ele é história da produção da música popular brasileira, da melhor dos anos 60, 70, Manuel Bernabé. Não esquece? Produtora da Tropicália, do jornalista Renato Vieira. E por falar em tragédia, que é o AI-5 e a ditadura militar, o Renato trouxe pra gente um livro que tem a ver com isso, hein, Renato? Esse livro Mordaça, chama Mordaça, eu comprei recentemente, do João Pimental e Zé McGill. É um livro que conta as histórias da censura, dos bastidores da censura. Então tem, bom, pra você ter uma ideia, tem um depoimento exclusivo de... Vamos lá, Chico Buarque, do Lobo, Gilberto Gil, Ivan Lins, Bete Carvalho, João Bosco, Geraldo Azevedo, Joyce, Léo Jaime, aí os mais recentes, né? O pessoal dos anos 80 também, tem Paulinho da Viola, Odair José, Jorge. E eles contam essas histórias muito legais. O que eles faziam para driblar a censura, né? O Chico Buarque, por exemplo, tinha mecanismos maravilhosos, sabe? De usar metáfora, depois até indo mais além de usar um pseudônimo, né? Qual pseudônimo? Eu não sei. Ele usou um pseudônimo? Julinho da Adelaide. Ah, não sabia. Julinho da Adelaide. Aquela música... Você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Que na verdade, foi pro Geisel, né? A filha do Geisel, na época, deu uma entrevista falando que gostava muito dele. Do Chico. E aí ele fez essa música, né? Você não gosta de mim, mas a sua filha gosta, que era do Geisel. E ele mandou como Julinho da Adelaide, porque se mandasse como Chico Buarque, ia ser... O pessoal já olhava Chico Buarque e já censurava, né? Assim como outros tantos também, né? Caetano, já estavam bem manjados. E ele criou esse personagem. E interessante que ele chegou até a dar uma entrevista pro Pasquim, como Julinho da Adelaide. A turma do Pasquim entrou na brincadeira e fizeram a entrevista, né? Com o Julinho da Adelaide, contando a história de nasceu no morro. Então, e tem umas histórias bem legais. O pessoal das gravadoras, na verdade, tinha um cara especialista lá em Brasília e para destravar as músicas, as letras, né? E ele acabava ficando amigo dos censores, porque era um pessoal assim, os censores, na verdade, um nível muito baixo, né, intelectual, né? Era um pessoal que fazia aquela ocupação meio burocrática e não tinha aquela maldade dos milicos, né? Não era aquela... Não, o pessoal da censura... Não sei se você lembra, você vai lembrar, Pete. Você lembra quando a gente assistia desenho, filme, tudo que passava nos anos 70 que aparecia aquele certificado de censura? Você lembra? Sim. Solange Hernandes. Essa famosa, Dona Solange, né? Dona Solange. O Léo Jaime fez uma música que é Solange também, falando da Solange Hernandes, que fazia censura, né? Ela ficou super famosa. Ficou famosa.
Mas aí o cara fala, ela era inteligente e tal, ela era durona, mas não tinha essa coisa. Lógico, censurava, é uma violência, né? Eu quero dizer o seguinte, eles iam almoçar juntos, né? O pessoal da gravadora, às vezes era um tipo de suborno, levava disco, eles levavam LPs, traz LP de não sei quem para dar para minha filha, para dar para meu filho. Então rolava uma coisa assim, e aos poucos eles iam liberando. Mas esse livro aqui, ó, recomendo, é a editora Sonora, Mordaça, João Pimentel e Zé Maguil, História de Música e Censura em Tempos Autoritários. Tem a ver aí, como você falou. Esse podcast, tem a ver. E é muito bom, tem histórias muito legais, muito engraçadas, curiosas sobre o que eles faziam para driblar a censura. Vale a pena também. Com certeza. E juntar os dois, então vai ser melhor ainda, né? Eu acho que vira um casamento bom aí. Agora, eu esqueci de falar, que eu te falei duas pessoas bem importantes, que é um produtor musical e um maestro, e um arranjador, Rogério Duprá. Ah, sim. Aí esse nós vamos ter que falar dele. Vamos ter que fazer uma hora nós vamos fazer um programa especial, porque eu vou te falar, os arranjos desse cara para essa época... revolucionário. E o Manuel, esse produtor, ele fala muito de Rogério Duprá. Não, vale a pena. Valeu a pena. Virando a página, mais dicas. Querem mais dicas? Tem pra falar mais dicas, vamos ver. Cara, agora temos esse assunto aqui, ó. Então, né, tal coisa do... inteligência artificial. Eu não entendo nada disso. Mas quem não entende o quê? Você é comandado por ela. Você liga seu celular, ela já tá... Mas eu não sei falar sobre. Né? Não é sobre, não. Chat GPT, você já ouviu falar? Chat GPT. Sim, que cria textos. Exatamente. Tal. Eu achei muito interessante. Eu achei interessante, eu sou muito curiosa, tá? Entendi. Eu sou Você é moderninha, Tiranossauro né? Rex. Você é moderninha, Eu sou Tiranossauro Rex, eu custo para achar os botões, mas eu sou muito curiosa. E eu fui atrás disso, falei, nossa, que interessante. Foi criado recentemente, agora em novembro, inclusive um dos cofundadores, não do chat, mas da OpenAI, né? Open Inteligência Artificial, em inglês. Ele é aquele Elon Musk, aquele maluco do... música. Qual é a música? Sabe quem, né? Sei. Elon Musk, né? Sim, É um dos fundadores. Mas, enfim, e aí eu vi que com esse chat GPT, isso mesmo, você dá uma ideia, fala assim, eu quero um roteiro para o meu podcast. Você joga palavras-chave lá. Não, meu podcast com o Renato, ele vai falar sobre produtor musical. Eu vi que um cara já lançou um livro infantil inteirinho, ele falou o tema que ele queria, escreveu um livro infantil, toda a inteligência artificial. Inclusive as ilustrações foram feitas. Então, um cara criou coisa que a gente vê, eu e meus parceiros de literatura infantil, a gente fica quebrando a cabeça, demora um ano, às vezes... Para escrever, para desenhar? 3 dias fez, né? Não sei a qualidade, né? Mas eu acho caminho sem volta, não tem jeito, né, Pete? Então, caminho sem volta. Eu vi até que já fizeram até uma prova da OAB. Esse chat GPT respondeu a uma prova da OAB. E entrou? E passou. E agora as escolas estão nesse dilema, né? Como é que nós vamos fazer? Não tem mais trabalho escolar. Porque o copia e cola já está ficando antigo, já não é mais copia e cola. Agora o cara dá lá o tema e o bicho desenvolve. E aí eu falei, eu quero conhecer esse negócio. Fui lá, né? Cadastra daqui, cadastra dali. Texto lá, manjou? Eu não consegui nem aceita, não me aceitaram, cara. Te falo uma coisa. Eu tanto fiz, olha, botei tudo, preenchi todo o cadastro, aquela coisa chata que a gente vai que volta, né? Você acredita que eles me mandaram uma resposta no meu... Grosseira? Né? Eu vou processá-los. Aqui, que eu sou uma fraude, que eu estou querendo hackear. Que eu não fui aceita. Não fui aceita. Esquece inteligência artificial e vamos ficar com a nossa desinteligência natural, melhor. Mas muito eu estou falando isso porque eu não consegui me cadastrar. Dizem que talvez tenha sido porque está tão grande a procura que eles não estão dando conta. Mas não é possível. Demanda, porque eles me deram respostas que eles me incriminaram, na verdade. Eu me senti, falei, puxa, eu sou uma pessoa tão direita, eu jamais faria isso. Qualquer dia Xandão vai bater lá na sua porta. Sabe? Aí, pensando nisso, né? Você fala um caminho sem volta. Sim. Um caminho sem volta, de que forma vai...
eu ouvi uma frase, uma fala do José Saramago, escritor português, argentino. Esse era a inteligência também acima da artificial. José Saramago, né? Falando, há um tempo atrás, que ele falou. Vamos ouvir o que ele fala? Para a gente linkar com essa história que eu conversei agora. Português? Sim. Vamos ouvir. Se for difícil, eu traduzo para você. Sim, vamos ver se conseguimos entender alguma coisa. Solta o Saramago aí, Vitor. Gajo, solta lá. Nós nunca vivemos tanto na caverna de Platão como hoje. Hoje é que nós estamos a viver, de facto, na caverna de Platão. Porque as próprias imagens que nos mostram a realidade, de alguma maneira, substituem a realidade. Nós estamos no mundo que chamamos o mundo audiovisual. Nós estamos, efetivamente, a repetir a situação das pessoas aprisionadas ou atadas na caverna de Platão, olhando em frente, vendo sombras e acreditando que essas sombras são a realidade. Foi preciso passarem todos estes séculos para que a caverna de Platão aparecesse finalmente num momento da história da humanidade, que é hoje, e vai ser cada vez mais. A Caverna de Platão é um texto, né, de Platão filosófico, assim, super debatido, já estudado, onde conta a história de que os homens habitavam dentro de uma caverna e atrás deles tinha uma fogueira. Sim. Então, na parede da caverna, eles só viam sombras. Refletia, né? Eles não sabiam o que era o mundo externo. Eles viviam lá dentro... só vendo as sombras das ações deles. Um andava para cá, andava para lá. Só que um deles, eles viviam acorrentados, inclusive, lá dentro. Um deles conseguiu escapar. E saiu. E saiu, conheceu o dia, conheceu o mundo, conheceu várias coisas, adquiriu conhecimento. No começo ele ficou assustado, porque ele nunca tinha visto aquilo, ele só via sombras. Quando ele sai e tem adquire todos esses conhecimentos... Ele fala, eu preciso contar para o pessoal lá da caverna que o mundo é outra coisa, que o conhecimento ilumina, que eu estou iluminado com tanto conhecimento. E ele volta para a caverna para contar. Só que quando ele volta, os caras não acreditam nele. Falam, você está louco. E o que acontece? Matam ele. Então, isso que o Saramago fala da caverna do Platão, que ele fala, hoje estamos vivendo esse mundo só do audiovisual, nós estamos vivendo as sombras. Nós não estamos... E isso está fazendo com que o ser humano passe a ter cada dia menos conhecimento. Então, menos iluminação espiritual, entendeu, Renato? Por isso que eu fiz a gente trouxe aqui o chat GPT, que eu sou super curiosa, eu acho interessante. Claro. Mas também essa realidade toda que vem se formando, o Saramago fala, há quantos séculos atrás, Platão... teve essa visão. Nós estamos hoje vivendo dentro da caverna de Platão. Exatamente. Agora você falando, tem uma animação da Disney que é uma animação que fala sobre isso. A menininha que sai da caverna e conhece o mundo. Eu não lembro o nome agora, depois a gente legal saber. É uma animação linda, 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 que é contando essa história de sair da caverna, do homem pré-histórico saindo da caverna e descobrindo o mundo, né? Para criança, muito legal, tem a ver. Mas ele volta para a caverna para contar para os amigos, depois ele é assassinado? Não. Afinal é feliz, é filme para criança. Afinal é feliz, é muito bom. Mas é muito louco, porque de repente você vê que o próprio ser humano vai começar a se... né, hoje a gente já vive isso, né? Pois é. É engraçado, né? A pessoa às vezes está numa sala... várias pessoas numa sala de espera com o celular na mão, todos ali com o celular. Aí se você abre um livro, as pessoas te olham meio atravessado. Nossa, que grosso, lendo aqui. Já aconteceu comigo, eu gosto de andar com livro, né? Um livrinho sempre é bom, né? E aí eu sinto assim uma coisa, nossa, que arrogante, nossa, intelectual lendo livro, mas ela lá no celular, né? É engraçado. Então já é uma maneira essa coisa meio que do conhecimento, né? Parece que fica uma empáfia de você estar lendo um livro. Imagina, né? Se a pessoa vender aquele celular para comprar uma biblioteca. Né? O livro é uma ferramenta, né, também. Você pode ter o conteúdo desse livro dentro do celular. Sim, quer dizer, eu não sim. estou aqui falando assim, não vamos ter celular. Pelo contrário, eu quero até usar o chat GPT para fazer os meus roteiros do podcast. Que geralmente, pelo que eu saco, as pessoas elas estão ou vendo TikTok ou conversando algumas coisas no WhatsApp. É bobagem, né? Estão dentro da caverna de Platão. Às vezes o livro também é uma grande bobagem, mas eu gosto.
eu não consigo desapegar do livro, né, impresso, assim, então... Bacana isso. E você que está nos ouvindo, você acha que você está dentro da caverna de Platão? Responda para nós, responda esta questão. Participe, entre em contato conosco. Manda cartinha. Vamos nós, manda cartinha. Aí nós temos aqui outra dica de podcast que você estava comentando comigo. O Ateliê, porque tem podcast de todos os tipos, né? Eu gosto muito dos podcasts que... Meio que uma novela de rádio, né? Inclusive é maravilhoso o nome, né? Que é Rádio Novelo, né? Tem uma produtora... O nome do podcast? Não. Rádio Novelo uma produtora. É uma produtora. O pessoal da Piauí, lá, Rádio Novelo. E, bom, legal, da revista Piauí. Ele meio ligado a Piauí. Mas esse Ateliê é o mesmo cara, é o mesmo jornalista que fez aquele da mulher da casa abandonada. Não sei se chegou a ver, daquela mulher. Da Angélica, em Higienópolis, São Paulo. Isso, que vivia pintada. Nossa, lá. Foi sucesso. É o mesmo jornalista, que ele é ótimo. E o Ateliê conta a história de uma escola de arte que tem no centro de São Paulo, lá perto do edifício Copan. É um cara malucaço, assim. Ele é um artista que, como artista, ele... Assim, medíocre, né? Porque acho que mas só que ele criou uma mina de ganhar dinheiro, que ele dá aulas para... De que? Pintura, desenho? Pintura, escultura. Só que ele criou um método. É um Rubens, o nome dele é Rubens. Ele criou um método que é uma coisa extremamente, assim, ditatorial. E aí... estudantes de classe alta começaram a virar meio modinha fazer curso nesse ateliê. Só que uma das alunas, ex-alunas, que inclusive hoje ela virou até uma artista assim, meio consagrada da atualidade. Artista plástico, você fala. Artista plástica. Tá. Muito trabalho dela é legal. Só que ela começou a denunciar, porque ela sofreu muito assédio nessa escola. Sabe? Assédio sexual desse professor. Que ele trata os alunos com xinga, puxa o cabelo. Tudo isso ele fala que é em nome do método dele de ensino de arte. Só que ultrapassou o limite, né, do razoável ali, né? E aí, esse jornalista resolveu fazer essa série contando isso, né? Contando esses bastidores. E o louco é que é tudo filmado. Então, ela chegou para advogado já com imagens. Ela filmando? Tudo era filmado na escola. Ela que filmava? Não, todos. Inclusive o professor. Tem um arquivo lá de imagens lá que ele filma colocando fogo na tela, dando tiro. Que maluco. Tem um trabalho que ele dava tiro. E isso aí virou um material, imagina, né? E aí o cara viu que o tema era fascinante, né? Assim como o da mulher da casa abandonada. Então chama O Ateliê, tem no Spotify, você coloca lá. Já tá, acho que no 6º episódio, assim. É muito bacana, porque é aquela... produção bacana, né? De podcast, né? Jornalístico, mas com efeito sonoro legal, uma trilha bacana. E aí tem as gravações, os depoimentos. Então, é uma dica de podcast, O Ateliê. Eu que trabalho com arte também, assim, é uma coisa muito louca, porque tá aí, né? Do nosso lado isso, né? E a gente não vê. Às vezes, essa coisa do mestre, siga o mestre ele sabe tudo. Só que esse cara é malucaço, né? Tanto é que agora ele sumiu, ele fechou lá a escola e tá meio que foragido, assim. E tá sendo procurado? Tá sendo, a última Ela notícia acusou, que eu vi, essa aluna acusou. Vários outros apareceram, vários ex-alunos e alunas tomaram coragem, porque eles estavam meio... Pra denunciar. É aquela coisa meio João de Deus, né? O mestre que você acredita em tudo, você fica meio cego, né? Ávido por aprender aquilo e você não enxerga. Fica cego. Fica cego, não enxerga o óbvio. Então é isso. É uma dica de um podcast... que pode interessar para muita gente aí. Seja artista ou não, eu acho que é legal. Pode atender, não sou Joe. És tu. Oh, meu Deus, mas essa pessoa não sabe desligar isso aqui, não aprendeu ainda. Ei, mulher da caverna. Deixa eu ver tua colinha aqui. Ei, mulher da caverna. Vê o que tem na próxima. Qual que é a próxima? Vinícola. Nós vamos falar da vinícola ou vai ficar pro próximo? Não, vamos falar da vinícola. Podemos aí, né, Vitão? Tem tempo ainda, beleza. Tem. Gente, eu preciso falar para vocês. Mulher organizada, ela traz colinha. Isso aí, vai. Preciso, né? Alguém tem que organizar essa bagunça aí, senão não sai nada, não, né, gente? Exatamente, fica travado. Vai, vamos falar da vinícola. Foi inaugurado em Ribeirão Preto este final de semana uma vinícola. O quê? Uma vinícola? Sim, é a segunda, inclusive, hein, pessoal? Já inaugurou uma em Bonfim Paulista. Você chegou aí na Terras Altas? Também não fui ainda, mas falar que precisamos é bem bacana, ir. Precisamos fazer uma visita lá. Mas a vinícola Biagi inaugurou em Cravinhos e foi muito legal. Primeiro... Em Little Acnes. Little Acnes. Olha, você sabe que eles estavam comentando que a cidade de Cravinhos, que fica aqui pertinho de Ribeirão Preto, 20 quilômetros de Ribeirão, acho que nem isso, né? Sim, por aí, do lado aqui. Do lado. Por que ela se chama Cravinhos?
por causa de criação de cravos. Ali começaram eu achei que li nada, cravos, flores, amor. Que legal. Tanto é que nessa vinícola ele fez questão de, não cada pé de videiro, mas cada linha, ele tem cravos. É muito bonito. Em homenagem à cidade de Cravinhos. E você foi lá? Eu fui convidada, com muita honra. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro Biagi. Fiz degustação. Eles estão produzindo já desde 2019, ele começou. Ele já tem está com 12 hectares hoje. A ideia é chegar para 20 hectares. E eles têm feito, não tem nada no mercado, mas nós degustamos um vinho branco, que inclusive o rótulo é em homenagem à mulher dele, a Carina Biagi. Essa uva é Sangiovese. Agora, o que me interessou mesmo, o envasamento é terceirizado, tá? Ele só está produzindo as uvas, começando, então ele colhe, ele leva para Caldas, onde tem uma indústria que faz a produção, engarrafa, né? Lá, tudo engarrafa, certinho. tudo. E uma curiosidade que eu tenho muito grande na minha santa ignorância, que eu não sou grande conhecedora, eu sou uma grande bebedora de vinho. Agora aí eu sim. sou aquela que Mas me fala uma coisa, eles pisam na uva ou não? Não. Eu acho que não. Diz a lenda que sim, mas eu acho que aqui já... Não, eu acho que também. Ninguém pisa em uva já não mais. mais, né? A gente bebe e depois enfia o pé na jaca, não na uva, né? Boa. Mas, enfim, uma curiosidade que eu tinha muito grande, que eu sempre pensei na minha santa ignorância, mas como produzir vinho numa cidade quente como Ribeirão Preto? Uma terra que é uma terra de café. A gente sabe que aqui o negócio aqui é bom para o cana, né? Cana vai até, acho que no deserto é capaz de dar certo, então, né? Exatamente, aqui... Mas é uma terra... Aí eu perguntei para eles, inclusive eu conversei com o Jonathan, e falei, Jonathan, qual que é o segredo? Como é que vocês... E não é só, detalhe, gente, não é só Ribeirão Preto, não, hein? Muitos outros lugares no estado de São Paulo. Quentes, assim, e tal. Não só quentes. O mais curioso é a coisa do quente, né? Que a gente pensa que vinho é só de regiões frias. Sim. Apesar dele ter comentado que Cravinhos fica numa altitude maior do que a Serra Gaúcha. Sabia disso? Não, nem eu. Olha só. E a diferença térmica é muito grande. Tanto é que depois que a gente voltou de lá, eu senti mesmo a diferença grande no clima. Não. Altinópolis, até Bom, qualquer coisa fora Ribeirão, né? Porque nós estamos dentro do buraco aqui, né? Não fala isso não, dentro do buraco, na panela de pressão. Não é Ribeirão Preto, mas é Ribeirão Quente. Bueno, vamos ouvir o Jonathan explicar como se produz vinho em uma região tão quente como Ribeirão Preto. Em Ribeirão, vamos ouvir. Bom, realmente está sendo uma inovação e um diferencial que tem acontecido essa questão de a expansão de mais vinícolas em áreas que tradicionalmente não se produzia vinho, não se produzia uva, né, por conta de inovação tecnológica. E isso tem surpreendido as pessoas, né, porque, como na sua pergunta mesmo você pontuou a questão de uma região quente, como a região de Ribeirão, ali em Bonfim Paulista produzindo, agora aqui em Cravinhos, né? E isso tem despontado bastante no interior de São Paulo, até no centro-oeste, já em Goiás, tem vinícolas se instalando, no sul da Bahia também. Olha isso. Acho que agora no Goiás, né? No Goiás. No Goiás é muito bom. Agora, que legal. Como que isso aconteceu? Aconteceu por conta de evolução tecnológica. Pesquisas e evolução tecnológica. Tem uma história que ele conta de dupla poda que eles fazem. Eu achei que a tal da dupla poda, né, que você poda 2 vezes em vez de uma só, porque geralmente na videira você poda só uma. Eu achei que era isso que, puxa, o cara descobriu dupla poda, então, nossa, é por aí. Não, a dupla poda ajuda, porque a colheita não é feita... 2 vezes. Não, mas ela interrompe 2 vezes, porque assim, né? quando você interrompe, a videira fortalece, porque ela tem que renascer de novo, entendeu? Revigorar. Mas, só corrigir. Bom, interessante que... Muito. Hoje você pode tudo, a tecnologia permite tudo, então não é só nos Alpes ou não sei aonde, na Itália. Os Alpes Cravinhos. Ou no sul do Brasil. Que legal. E voltando a falar, que já temos 2 aqui, queria só fazer uma correção. Eu falei que o vinho do rótulo Carina Biagi era que eu não vou repetir porque estava errado. Eu vou falar o certo agora, é um moscato, tá? Uma delícia de vinho branco, maravilhoso. Que delícia. E o mais legal é que, pertinho de Ribeirão, ele construiu também, junto com
a produção, com as videiras, um restaurante. Nossa, que gostoso. Então, ele chama de osteria, né? Um restaurante. Sim, então, ótimo. Nós almoçamos lá, os produtos que ela usa são muitos provenientes da fazenda, então o carneiro era a produção deles. Não que eles produzam carneiro para vender, mas eles têm tanta coisa lá que eles querem aproveitar ali no restaurante. tudo que tiver, verduras e tal. Está aberto para visitação, pessoal. Você que é aqui de Ribeirão, perto de Ribeirão, da região. Gente, fica 20 minutos, 15 minutos aqui. Só os domingos e tem que ser reservado. Almoço, pode fazer um tour guiado para conhecer as videiras. Pode fazer tour com almoço sem tour, degustação de vinho, harmonização. Você escolhe, você decide. @Vinícola Biagi, anota aí. Quando vier para essa região. E, pode sim ter vinho em região quente, tá, menina? Você não sabe nada mesmo, tá? Vê se aprende antes de falar, tá? É isso. É isso. E vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos. E o que nós temos, então? Nós temos aqui para falar... eu queria comentar sobre aquela menina... que eu anotei o nome dela, agora não estou achando aqui. Marilene, daqui de Ribeirão Preto, que fez uma entrevista com a Glória Maria. Você falou comigo. Falei, eu né? não sabia dessa história. Puxa, anotei o nome e sobrenome dela, não trouxe aqui. Acho que é Marilene. Que ela queria ser jornalista e a Glória Maria. Eu achei muito interessante. Até eu conversei com ela por telefone, pelo celular. Ela é jovem, tem 16, 17 anos hoje, mas ela era bem mais jovem. Como? Mirella Arcanjo. Você conhece ela, Vitor? Tá no roteiro. Eu que não imprimi, né? Obrigado, Vitor. Vitor é nossa coprodutora, é tudo aqui. Mirella, ela mesma. E foi interessante porque ela gravava assuntos, ela fazia reportagens na rua, ela bem da periferia. Caixa de sapato, como fosse câmera. O amiguinho dela, vizinho, pegava uma caixa. Como se fosse microfone. Exatamente, fazia câmera com a caixa de sapato. E acho que algum olheiro, né, passou ali, viu, deu ideia para a IPTV. Né? Esse aqui dá uma pauta. Ter pauteiro, olheiro, né? Porque às vezes nem é um pauteiro, é um olheiro que conta para alguém e a gente pega na. E aí foram atrás. Foram atrás e viram uma coisa. E ela era fã da Glória Maria. Que legal. E aí a IPTV trouxe a Glória Maria para cá e fez uma surpresa para ela. Eu tentei achar, não consegui. Falei com a Mirella, mas foi muito rápido, porque ela está agora estudando, está super ocupada. Ela está com 16? 16, 17, ela devia ter uns 8, mais ou menos. Mais um pouco. Uns Nessa 10, época? acho que mais, viu? Tá. Eu nem vou me arriscar a dar datas aqui, porque realmente eu não sei. Legal. O que me encantou foi... Quando eu primeiro falar de Glória Maria, né, que é uma pequena homenagem para essa jornalista que tanto nos inspirou, principalmente por ser um pouco mais velha que eu, mas da minha geração. Eu gosto de falar um pouco mais velha que eu. Um pouco mais velha que eu, mas aliás, da minha geração. Era uma incógnita a idade da Glória Maria. Ela 72, tá? 72. Não, ela guardava 7 chaves. Sim, ela guardava, mas agora ficou público. Agora tornou público. Então era 10 anos a mais que eu, mas enfim. E lembrar que... E Glória Maria contou numa das entrevistas que foi uma das maiores emoções da vida dela. Quando ela chegou e se deparou com essa menina. E ela fez uma surpresa para a menina, para essa mulher. Então é uma passagem. Assim, nas nuvens, nossa, né? E agora ela ficou famosa, porque a Glória morreu e ela está sendo chamada. Assim, ela participou de Fantástico. Porque a matéria realmente foi uma. Sabe aquelas matérias simples, mas emocionantes? Que é o que vale no jornalismo. Ela vai enveredar para o jornalismo. Com certeza, então, né? Com certeza. Que legal, mas eu acho legal porque você vê uma coisa simples, que é tão emocionante, que traz tanta emoção. Porque às vezes as pessoas acham que tem acidente de carro, caiu, matou, queimou, morreu, atirou. Legal passar notícia boa, é bacana. Uma coisa pequena, uma matéria, reportagem simples. E poético, que tamanho, que repercussão e que tamanho que tomou, né? Claro. Então vai aí nossa homenagem à Glória Maria. Sim. E a Mirella. Como? E a Mirella, né? E a Mirella, a Mirella. Uma hora a gente traz Mirella aqui para fazer ver o que ela está fazendo. Vamos esperar passar um pouco vamos esperar. Né, esse brilho. Isso. E é isso aí, Renato. E aí, você teve notícias de Bolsonaro? Você viu o que saiu na revista Time? Não, o que aconteceu? Na revista Time. Nossa, não gosto nem de repetir. Tenho até vergonha, gente. Os caras estão tirando uma onda Você tem certeza lá. que nós vamos abrir essa caixinha, né, do Bolsonaro nos Estados Unidos? Né? Vou chamar ele. Minha querida Pitt. Aí, Bolsonaro. Como é que tá lá? A revista Time fez matéria com você? Como é que foi? Você sabe que eu fui por Orlando porque ela é a terra do Walt Disney, né? Walt Disney? Walt Disney, aquele cara que fez aquele negócio lá, Disneylândia.
Aquela putaria lá. Eu pensei em fazer a Bozolândia lá, Pete. Criar um negócio lá onde gaysista não vai entrar, gaysista não entra, não vai ter maconheiro. É uma terra onde vai ter nós vamos preservar os nossos valores, entendeu? Menos as árvores, né? Brincadeira inocente aí. Saudável. Mas então foi isso, eu pensei em criar. Você conheceu o Walt Disney? O Walt Disney, não? É o cara que criou aquele ratinho meio boiola lá, o Mickey Mouse. Eu quero saber de você, Bolsonaro, o que você está fazendo aí? Você já me falou que está na Walt Disney. Agora eu quero saber, volta ou não volta para o Brasil? O que está pegando que você não volta? Olha, cara, minha querida Pete Menberg, eu não quero voltar porque agora virou um país de comunista, entendeu? Eu não quero saber, tá ok? Não gosto de comunista, nem urticária de comunista, um bando de vagabundo. Então fico por lá mesmo, lá é bacana. Lá tem McDonald's, tem loja legal, vende arma. Aliás, eu já comprei umas 8 metralhadoras lá, entendeu? E eu quero fazer a minha Bozolândia. Agora nós vamos passar o chapéu aí, eu acho que vai ficar um negócio bacana assim. Desculpa, Bolsonaro, mas eu gostaria de chegar a perguntar uma coisa bem séria para você. Fala aí. Dizem por aí, são fatos, inclusive, que você não está voltando, que você está com medo de chegar aqui e pegar uma gaiola, né? Por conta do 8 de janeiro. Eu quero ver se vai ter algum macho aqui que vai me colocar na gaiola, entendeu? Esse Xandão não tem como. Eu vou voltar a ser presidente desse país aí. É isso que eu queria saber. Você tem certeza que você vai arriscar? Vou voltar a ser presidente desse aí, porque o seu país vai mergulhar no caos, na bagunça, no comunismo, e aí nós vamos voltar com esses valores. Deus acima de tudo aí, entendeu? E você tem algum recado, então, para deixar aqui para os seus seguidores no Brasil? Não quero falar mais nada, não. Chega, cansei. Vou cuidar da minha vida aqui. É isso aí, pessoal. Aqui tem entrevista internacional também. Fica para sua cabeça aí pensar o que você acha. Volta, não volta? Faz, não faz? Errou, não errou? É bacana, é ruim? Aí é com você, não é com a gente só traz para você alguma coisinha para você se divertir e pensar em casa. É isso. Chega por hoje? Sim, tinha já deu, né? Falar, mas vamos deixar pro próximo, não, depois o pessoal fala pra mim, Pete, eu gostei, mas tá muito longo. Não. Tá muito longo. O pessoal da nossa não curte muito coisa muito 2 horas. Não, ninguém. Nós, os jovens menos ainda. Eles querem ter pílulas de conhecimento. Isso. É isso aí, pessoal. Hasta la vista. Gostei da casa nova, viu? Gostou? Gostei. Tá bom. Tá feliz aqui? Sim, nosso diretor ali ajuda. Então tá bom. Segura que depois tem mais. Beijo. Beijão.